tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Pode Mais da Uniguaçu. Quero apresentar vocês sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre a enfermagem, a nossa graduação em enfermagem aqui na Uniguaçu. E para esse assunto, chamei, claro, nada mais, nada menos que o nosso professor Augusto. Olá. E a nossa aluna egressa, Aline. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho para vocês, tirar algumas dúvidas com relação à enfermagem, como surgiu a enfermagem e também algumas dúvidas com relação ao técnico de enfermagem e a enfermagem propriamente dita, beleza? Então vamos lá, vamos começar com Augusto. Augusto, eu queria que você contasse um pouquinho da história da enfermagem, como que surgiu a enfermagem. A enfermagem tem uma história muito bacana. Ela surgiu em uma guerra lá nos anos 1800, né? E através da Florence. Florence é uma figura muito conhecida. Algumas frases, algumas coisas que a gente tem aí no nosso dia a dia foram Florence que trouxe, né? E foi justamente dessa necessidade do cuidado, né? A Florence veio aí como a pioneira da enfermagem, tanto é que a comemoração do Dia do Enfermeiro é em 12 de maio, porque foi a data de nascimento da Florence. Então a Florence vem aí como a pioneira da enfermagem, a nossa primeira enfermeira, né, que foi ajudar lá durante uma guerra a cuidar, né, a fazer o cuidado dos que estavam feridos, dos que estavam participando daquele momento. Show! E a gente sabe que antigamente, como que acontecia, por exemplo, essa divisão entre entender que era enfermeiro e entender que era médico? Como que se dava essa divisão de trabalhos, por exemplo? Assim, o contexto histórico da enfermagem ele é muito bacana da gente conhecer, principalmente nós que somos da área, mas é uma informação relevante de trazer por quê? Lá nos primórdios, lá no início, a enfermagem era vista como a força braçal, né? Então tudo que era braçal, tudo que tinha que ter força, tudo que tinha que ter realmente manejar ali o paciente, o ferido, ter o cuidado, que demandava força, se falava que existia essa divisão. A enfermagem era a força braçal e a medicina era a força intelectual. Hoje nós sabemos que a enfermagem, né, assim como todas as outras áreas da saúde, todas são conhecidas como ciência. Todas têm a sua relevância, né, a sua importância na saúde, né, seja em âmbito público, privado. Mas lá existia essa divisão, né, a enfermagem era vista como a força braçal e a parte médica como a parte intelectual. Com o decorrer dos anos, né, foram se trazendo novas teorias, foram se trazendo novos cuidados, então foi que a enfermagem surgiu como ciência também. Que show, não sabia disso. Uma informação muito bacana aí pra nós. Aline, eu entendo assim que quando você vai escolher uma graduação, é muito importante você saber o porquê você quer cursar aquilo. Então eu queria saber de ti, como egressa nossa, né? Como surgiu esse desejo e essa paixão por ser enfermeira? Bom, a minha decisão foi que em 2013 eu fui para num convento, assim como Florence, que ela também teve essa parte. E lá a gente cuidava de idosos, era um pensionato, nós cuidávamos de idosos e foi lá que eu aprendi a ter o amor pelo cuidado. Que eram muitas idosas fragilizadas, algumas dependia muito de ter uma pessoa quase 24 horas do dia dela para cuidar dela. Então fui ali, fui pegando amor e quando eu voltei para minha casa, que eu fiquei cerca de uns 8 meses lá, eu voltei para minha casa e uma amiga de uma conhecida precisava de alguém para ajudar a cuidar da avó dela. E eu acabei indo. Então eu acabei cuidando de idoso e falei assim para minha mãe que era isso que eu ia escolher, que era a enfermagem que eu queria fazer, porque o amor pelo cuidado, a ver aquela pessoa tão frágil, precisando de alguém que dê amor, que dê carinho, que saiba fazer alguma coisa que vá confortar ela, primeiro de tudo, né? Deixar ela tranquila com aquela situação que ela tá. Então, resumindo, é isso. Importante a gente puxar aqui a questão do gancho do cuidado, né? A nossa essência da enfermagem é a essência do cuidado, né? Isso a gente sabe, a gente é conhecido por isso, pelo cuidado. Mas a gente não cuida só a doença, ou específica doença, ou só o paciente.
a gente se envolve em tudo que diz respeito ao paciente. Então, ao local onde ele vive, a comunidade, a sociedade que ele está inserida. Então, a enfermagem, eu sempre falo que tem essa questão diferente, e era uma percepção que eu já tinha antes de ser enfermeiro, que era justamente essa visão geral, né? Você sabe que existe um problema, você auxilia naquele problema, mas você também identifica o que ao redor do paciente, do indivíduo que está ali com você pode fazer diferente. E eu acho que isso é um dos grandes pontos, né? Você não foca só na doença, você foca numa promoção de saúde, numa prevenção, você cuida antes que aconteça também, né? A gente trabalha com a cura, mas a gente trabalha muito com a prevenção. E essa relação de você saber dividir a profissão, né, com o lado emocional. Porque é muito fácil a gente conversar aqui na teoria de que é uma profissão humana que lida com cuidado e que existe muito amor naquilo que está sendo desenvolvido. Mas quando se trata, por exemplo, de você entender que as pessoas que vão até um hospital, ela não está bem, ela não está de bem com a vida para chegar no hospital, com certeza você vai lidar com um momento delicado dela, um momento em que ela vai estar fragilizada, um momento às vezes que você vai ter que dar uma resposta que às vezes ela não queira ouvir, né? E também notícias, né? As notícias tristes que vocês têm que dar para os familiares, e muitas vezes vocês são as primeiras pessoas que dão essa notícia e que estão ali para poder abraçar essas pessoas. Então, eu acredito que no decorrer da carreira de vocês começam a se envolver com as pessoas, porque vocês estão ali todos os dias, vocês estão vendo a regressão ou a melhora dessa pessoa, né? Muitas vezes vocês vão ver perdas, então como que vocês conseguem lidar com isso? Porque é muito bonito, eu acho uma profissão maravilhosa, eu não conseguiria lidar, porque eu acredito que tem que ter um emocional muito forte para lidar com isso, porque você, querendo ou não, é humano e você trabalha com pessoas. Então, como que vocês conseguem lidar com essa parte? Olha, confesso que não é fácil, mas tem que saber dividir as coisas, mas também não pode deixar o lado humano de longe, sabe? Porque isso pode acontecer na tua própria família. Então, como é que posso dizer? Você não pode ser mecânico, né? Você, assim, a parte humana, o profissional de saúde, ele tem que ter essa parte humana sempre mais em evidência. O enfermeiro, a enfermeira, o profissional da enfermagem, muito mais, né? A gente acompanha do nascer ao morrer, né? Então, a gente acompanha... São várias fases. A gente acompanha todos os ciclos da vida, né? E a gente nunca está preparado. A morte, ela é um tabu ainda, né? É uma coisa difícil. Hoje nós temos novos estudos, inserido cuidados paliativos hoje, que há anos atrás não se conhecia, sobre como acontecer esse processo de morrer, né? E a enfermagem, a gente está inserido ali, do nascer ao morrer. A gente fala isso porque, justamente, a gente vai da pediatria à geriatria, E né? nunca é igual, o sentimento nunca é igual. Porque sempre vai ser diferente, porque às vezes seu paciente ficou um dia, às vezes ficou uma semana, às vezes ele fica meses, anos lá. Então, é tudo diferente. Mas é a questão do amor, da empatia, de você ver aquilo e você sempre dar o seu melhor para o paciente, para o familiar, para a equipe também da enfermagem, tá toda reunida. Então, é um ambiente que tem que ser agradável, mas a gente também tem que saber como é que funciona a questão da perda. Faz parte da rotina, né? Não tem como fugir. Principalmente quem trabalha em ambiente hospitalar, que acompanha a perda mesmo ali, né? Quando você tá ali com o paciente falece no ambiente, né? Que é diferente do que você está acompanhando o paciente não estar junto no momento em que ocorre, né? Então, assim, se fala muito também sobre a saúde mental, né? A gente fala de saúde mental, mas a gente tem que falar dos profissionais também. E a questão da empatia, né? Você tem que estar sempre ali, entender que... Mas não tem como a gente... colocar uma categoria de é sempre assim, porque depende muito do contexto, né? Às vezes você passa ali com o paciente tanto tempo que você consegue preparar a família, né? Mas assim, às vezes você vem aí um acidente, né? Então assim, são extremos, né? São coisas que são
que vão acontecendo, que vão sendo programadas, e outras coisas que acontecem de repente. Então essa é a rotina, né? Quem trabalha assim em pronto-socorro, em unidade hospitalar, que é a porta aberta que a gente diz, né? A gente nunca sabe o que vem. A gente vai para um plantão, a gente vai para o nosso trabalho, não tem como dizer, vai chegar tantas crianças com febre, a gente não sabe. E é isso que dá uma adrenalina boa, a profissão é bacana. Que show e ao mesmo tempo que triste. Né? É muito intenso. É muito intenso, realmente, você tem que estar com o teu psicológico assim alinhadíssimo, né? Para poder lidar com todas essas situações. E quando vem, por exemplo, um familiar que você precisa atender, você pode atender um familiar ou existe alguma restrição no profissional atender o próprio parentesco, por exemplo? Existe alguma restrição ou pode sim acompanhar, pode sim atender? Assim, existem níveis de complexidade, né? E a gente tem que entender que o emocional, quando é algum familiar, ele é diferente. Né? Você tá lá numa situação de emergência, você tá lá com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, né? A pressão por si só de uma situação que você tem que atender assim, de uma emergência, ela já é muito grande e ela triplica quando é algum familiar. Então, assim, por uma questão mesmo de ética, né, e de cuidado, assim, o indicado é que você não faça esse manejo, sabe? Que você passe a bola ali, porque sempre tem a equipe sempre está completa, a equipe sempre está ali junto, né? Principalmente se você trabalha com aquele pessoal, você sabe como eles manejam, como eles são bons, né? Conhece os hábitos. Então, assim, quando fala de familiar ou de uma pessoa muito próxima, sempre tem um pezinho atrás, porque é uma questão um pouco mais delicada mesmo. Aline, você chegou a fazer algum curso técnico de enfermagem ou você já optou direto para o nível superior da graduação? Não, eu optei diretamente pela graduação. Ainda porque envolve a questão de você poder dar aulas depois também, né? Então isso é interessante, que a enfermagem ela te abre campos maiores, no meu ponto de vista, porque você tem a opção de dar aula como Augusto, você tem, dentro da enfermagem, ela é mais ampla do que o técnico. Então a gente trabalha com parte administrativa, com parte de auditorias também, então assim, é mais amplo. Tem várias áreas dentro da enfermagem que você pode atuar. Se nós tivéssemos que dividir assim de maneira sucinta, né? A enfermagem ela é gestão e assistência. Assistência é ali a prática do dia a dia, né? A gestão são todos os outros serviços. Auditoria, né? Mas a gente tem muitos enfermeiros, né? E a gente conhece muito deles que fazem parte de programas de governo, né? Que são responsáveis por esses programas, que são coordenadores de atenção básica, de rede de urgência e emergência, complexos hospitalares, né? Então, assim, há um leque muito grande. O enfermeiro, a enfermeira, né? A graduação em enfermagem, ela realmente te abre esses outros leques, né? Você não fica restrito só à assistência como técnico, né? Então, assim, o enfermeiro, quem que é o enfermeiro na saúde hoje? O enfermeiro hoje na saúde, ele planeja, ele coordena, ele direciona, né? Ele é um alicerce, né? A enfermagem como um todo, mas o enfermeiro, ele é um alicerce de saúde. A responsabilidade pela equipe de enfermagem, os técnicos, os locais que tem os auxiliares, né, é do enfermeiro. Então, assim, quem coordena o cuidado, quem direciona o cuidado e a equipe é o profissional enfermeiro, né? Então, aí a gente já vê que há uma responsabilidade a mais, né? Claro que a gente trabalha na assistência também, né? Mas, assim, a coordenação, o cuidado é do enfermeiro. Entendi. Uma dúvida muito frequente dos alunos que procuram a enfermagem, né? Eles ficam muito na dúvida entre fazer enfermagem ou técnico. Muitas vezes por conta do tempo. A enfermagem, 5 anos para se formar. O técnico, 2 anos. Mas o técnico remunera mais rápido, porque depois de 2 anos você já começa a ganhar como técnico, né? A grande dúvida é a seguinte: se eu sou, por exemplo, médica, eu posso atuar como enfermeira? Não posso. Não.
Assim como se eu sou técnica, também não posso atuar como enfermeira. Não. E se eu sou enfermeira, não posso fazer o trabalho do técnico. Não. O trabalho em si não, mas você pode dar os auxílios, né? Você coordena eles, você explica para eles, mas acontece que nem teve a época da pandemia, que não tinha, você tinha que ajudar, porque eram muitas pessoas para uma equipe reduzida. Então, automaticamente, a gente trabalhou com a parte técnica também. Entra naquela questão de gestão-assistência, Isso. que eu falei há pouco, sabe? Então, assim, somos áreas, né, somos a enfermagem, né, mas enfermeiros e enfermeiras, nós temos a nossa responsabilidade, né? Como nós coordenamos uma equipe, para coordenar a equipe, nós temos que ter esse conhecimento técnico também, né? Então, assim, por isso que a gente fala que em alguns momentos, e às vezes, né, você está nesse período da pandemia, em muitos momentos nós saímos um pouco dessa parte do gerenciamento e fomos realmente ali para assistência, para que a gente conseguisse suprir. Para a gente conseguir suprir, nós precisamos conhecer. Então, toda essa técnica, todo esse cuidado básico e tudo mais, nós também temos. Nós também temos esse manejo, esse conhecimento técnico científico, né? O que eu acho que é a grande diferença é que nós eu falo enfermeiros, enfermeiras, né? A gente sobe um pouquinho na questão de que nós vamos a fundo, né? Nós vamos a fundo nessa parte científica, né? Nós elucidamos, nós buscamos soluções de problemas, né? Nós entendemos esse contexto total, né? Além, claro, como eu já falei, como a gente já falou, de coordenar as equipes, né? Você tem que ter o conhecimento para você passar para quem está ali com você. Resumindo em miúdos, o técnico de enfermagem, ele é um nível médio. Isso, tem que ter o ensino médio completo para fazer o curso técnico, para cursar. A graduação é um nível superior. Tanto é que para você cursar um técnico, você não precisa fazer vestibular. Para você cursar uma graduação de nível superior, você precisa passar pelo vestibular. Além da remuneração, né? Porque se você for basear, claro que o nível superior vai ganhar mais do que o nível médio, né? Então, essa questão de tempo, às vezes compensa você esperar 5 anos para poder ter uma remuneração melhor e, querendo ou não, você está acima do técnico, né? Assim, a gente trabalha, não sei nem se é assim, mas a gente gosta de trabalhar tipo como equipe de enfermagem mesmo, né? A gente, cada um sabendo a sua responsabilidade e a gente que está ali na rotina, a gente sabe o quão importante é todo mundo entender a sua função, né? Porque se alguém deixa a desejar, né, é a equipe. Né? Alguém vai ter que cobrir. Então a gente fala muito dessa questão da equipe de enfermagem. O enfermeiro realmente coordena, né? Há uma hierarquia, o enfermeiro realmente coordena a equipe de enfermagem, mas é um trabalho em equipe. Né? O enfermeiro precisa fazer o papel dele, o técnico precisa, né? Há um custo-benefício, né? Você acabou de falar. Às vezes a gente pensa, em 2 anos eu terminei, né? Daí já estou no mercado de trabalho. Mas a gente tem que pensar para frente, né? No futuro. E principalmente os leques que a enfermagem, a graduação de enfermagem nos traz, né? O ser enfermeiro, ele te tira só dessa coisa de você estar na assistência. Né? A gente já citou aqui, né? Tem coordenação de vigilância em saúde, tem N locais que o enfermeiro está lá e que é o enfermeiro que é a coordenação. Né? Então, te abre um leque fora só da assistência, te coloca na gestão e a gestão te dá um leque. Né? Então, é bacana para o pessoal entender que às vezes é uma coisa que as pessoas desconhecem, né? É uma informação que é um pouquinho desconhecida. E quais são as áreas que posso atuar? Por exemplo, eu vou optar por fazer a enfermagem. E se eu não quiser trabalhar em hospital? Mas daí tem outras áreas, porque tem enfermeira esteticista que trabalha com a parte estética, com os cuidados corporais, faciais. Então, existe essas partes das pós-graduações, né? Que trabalha com a parte estética, tem... A gente, às vezes, a gente fica muito aquilo naquele hospital... Foca mais em enfermagem no hospital. E a gente esquece, né? A gente esquece de tudo o que tem. Nós temos a questão estética, nós temos a questão de cuidado domiciliar, atenção domiciliar, o famoso home care, né? Que está muito em ascensão.
A questão dos cuidados paliativos, né, que muitas vezes está junto ali com o home care, a gente vê que também está vindo, assim, tá bem ascendente, mas assim, a gente tem toda uma estrutura, assim, né, que é o que mais o pessoal conhece, a rede pública mesmo, de saúde, né, então assim, você pode ser um enfermeiro de unidade de saúde, de estratégia de saúde, você pode coordenar algum setor, né, A SAMU, vigilância sanitária, uma vigilância por exemplo. sanitária, uma vigilância epidemiológica, né? Então há um leque muito grande, né? A gente falou aqui da esteticista, do home care, né? Mas existe muito. E existem especializações específicas, por exemplo, o enfermeiro nefrologista, né? Que vai ajudar nessa parte da diálise dos pacientes. Tem gente que se especializa em UTI, né? As unidades de terapia intensiva, pediatria, Urgência, né? emergência. Urgência, emergência, né? Saúde coletiva. Então, assim, são N áreas, né? E a gente sempre fala que quando o profissional é bom, quando o profissional se empenha, sempre tem campo. Então essa ideia de que se eu não gosto de sangue não vou fazer enfermagem, já posso tirar da cabeça. Pode. Né? Porque eu escuto muito isso. Ai, mas eu não posso ver sangue, não posso fazer enfermagem, porque se eu ver sangue, não, fico mal, não posso de jeito nenhum. Então, essa história acaba por aqui. Sim. Né? Porque tem um leque enorme aí pra você poder atuar. Que bacana. E é tudo uma questão de hábito também, né? Assim, eu antes de escolher ser enfermeiro, eu fui trabalhar no SUS, né? Numa secretaria de saúde. Então eu estava no ensino médio ainda. E na minha ideia, na minha percepção, eu não conseguia ver sangue, eu não conseguia ver um corte, eu não conseguia ver alguém ruim. E eu cheguei lá e eu via. Daí eu pensava, opa, por quê? Né? A gente às vezes se perde em qual momento da vida a gente criou esse estigma e tô aí, sabe? Então, a gente às vezes também tem que se autodesafiar, né? É isso. E assim, e é isso que a gente tá falando. Você não tem que, não gosto de sangue, não gosto de ficar fazendo curativo. Vai pra gestão, sabe? Vai coordenar, né? Então a gente tem um leque. A enfermagem é uma das profissões que mais te dá opção. Show. E Aline, você que é uma aluna egressa nossa, conhece muito bem da grade de enfermagem, né? Tem matemática? Tem. Ai. Tem. Mas é importante. A matemática é importante para tudo. Principalmente na questão da enfermagem, porque a gente precisa fazer o cálculo da medicação. Você precisa saber quanto, né, vai aplicar numa injeção, por exemplo, tirar a quantidade certa numa seringa, fazer a contagem certa. Então, assim, é muito importante. E não é um bicho de 7 cabeças, não. Não. Assim, a miligramagem correta, né, para você aplicar no paciente. Porque pra tem medicação que, assim, ó, você não pode aplicar numa criança uma posologia de adulto. Não. Né? Então, é esse conhecimento, assim. Pra diluição da medicação, você tem que ter certinho. Porque, às vezes, o médico, ele vai te dar a opção, você precisa dar 1 ml de tal coisa. Então, às vezes, naquela ampola, tem 10 miligramas. Então, como que você vai fazer a contagem? Você tem que... Pra poder entender a dosagem certa, pra não matar ninguém. Exatamente. E assim, e é a segurança do paciente, né? Assim, que é outra política que vem aí. E então, tem a matemática, mas assim, é como a Aline falou, é bem tranquilo. Assim, a gente tira porque é uma matemática aplicada à nossa realidade. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai lá aprender na matemática, a gente vai aprender aquilo que a gente vai aplicar, né? Como eu vou fazer uma diluição numa medicação, quanto que eu vou aspirar, que é puxar. Então, isso a matemática na enfermagem, ela é dentro da realidade da nossa profissão. E os estágios, eles acontecem aqui na nossa região? Que lugares normalmente acontecem? Assim, os campos são abertos na nossa região, né? Aqui, São Miguel, Medianeira, né? Então, são normalmente nesses 2 municípios, mas já tivemos colegas em outros municípios, mas sempre na região, né? Sempre bem tranquilo, bem acessível. A coordenação do curso que corre atrás, né? Repassa depois, faz a divisão dos grupos. E é na nossa região. A nossa região é muito rica em saúde. Né? Nós temos uma região que tem um sistema de saúde que funciona e é muito completo, né? E para a gente que foi estudante, né? E para quem está vindo aí se formar, isso é muito importante. Ter uma região de saúde que consiga absorver as demandas, né? E principalmente que tenha um campo de estágio, né? E existe o estágio remunerado? Sim, existe, né? Os estágios remunerados são aqueles que as empresas querem
que acadêmicos de enfermagem façam parte do seu quadro, né? Então, são firmados convênios, né? As empresas que acabam ofertando essas vagas. E a gente tem uma demanda e a gente tem bastante alunos que são estagiários, remunerados em empresas, né? Propriamente nas prefeituras, né? Nas secretarias de saúde e em outras empresas. Isso é muito bacana. O estágio remunerado, ele é um emprego, né? Ele é um trabalho. E você consegue associar o útil ao agradável, né? Você está se inserindo no mercado de trabalho, que vai ser teu mercado daqui a pouco, né? Que é uma coisa extra, né? A quem não está. E você está ali em contato com a prática diária, com a rotina que faz mudar e faz ajudar bastante. Show. Aline, pela tua fala ali, eu entendi que você trabalhou nessa época de pandemia, né? Então, como foi para você esse impacto? Fui pro mercado de trabalho, aconteceu uma pandemia mundial, como que eu vou lidar com isso? Como foi para você? Existe alguma história que te marcou? Porque em várias profissões, eu acredito que em todas a gente tem uma história que acaba marcando, né? Existiu alguma história que te marcou? Sim. Logo que eu me formei, eu já consegui um emprego, porque daí faz processo seletivo e consegui um emprego. E trabalhar na pandemia foi bem grandioso. Desafiador. E é bastante desafiador, porque era tudo novo. Era uma coisa que você não tinha noção do que era, totalmente, querendo ou não, sair um pouco do que você estudou, do que você praticou. Então, trabalhar na pandemia foi bem difícil, mas agregou muito, porque foi tão intenso, tão... desafiador. Que abriu campos, por exemplo, assim, para mim praticar o meu emocional, para mim abrir a questão do meu coração, por exemplo. Porque eu era muito emotiva. Então eu tinha dó de tudo. Mas eu aprendi a lidar com isso, sabe? Porque quando a gente tá na faculdade, a gente pensa uma coisa. Você pratica o estágio, você já vê que é aquilo que é muito melhor do que você estudou. Porque a prática te leva a várias coisas, sabe? Então, assim, a pandemia, ela deixou muitas marcas, né? Principalmente da perda do paciente, da perda de colegas de trabalho, que é muito triste. Você ter uma pessoa que está ali contigo sempre, você trabalhou, principalmente porque teve durante as perdas, você teve pouco, a equipe já começou a ficar reduzida, então é bastante intenso. Mas, querendo ou não, é importante você viver tudo isso para o futuro, para tudo. Como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. Mas vocês entenderam. Sim. Hein, Augusto? Eu acredito que vocês se sentem um pouco... Às vezes se sentem um pouco sobrecarregados, às vezes sempre, né? E com essa época de pandemia, principalmente, surgia aquele medo de levar, às vezes, a doença para dentro de casa, né? Se contagiar, acabar levando para um vô, para uma avó, né? Para o próprio pai e para a mãe. Então, eu acompanhei as notícias, foi uma época que teve muito suicídio de profissionais. Então, eu acredito, assim, que vocês passaram por uma grande fase, né? Eu acredito que a fase mais difícil da vida de um enfermeiro foi essa época de pandemia, hospitais lotados, sempre super lotado de gente, sim, né? Faltando equipamentos, vocês com certeza presenciaram muitas mortes, né? Então, foi uma fase bem complicada, né? Foi. E a gente ainda tem alguns resquícios, né? Eu e a Aline, a gente se formou junto, né? A gente foi colega, a gente é amigo. E a gente se formou, colou grau, finalzinho de janeiro, e ali metade de março, aquilo que antes da gente se formar tava lá longe, lá em outro lado. Porque a gente falava, a gente dizia, meu Deus, será? Sim. E aí foi chegando. E ali em março chegou, né? Então a gente pegou justamente logo após a gente se formar o início da pandemia. E é um desafio, né? E é um desafio porque, assim, eu sempre tenho contato com assistência, mas tenho bastante contato com gestão também, né? Então, assim, precisava lidar com o emocional,
né? Quando a gente fala da perda de um colega, é você perder um colega que estava todo plantão ali contigo, né? Nós tivemos hoje, a gente sabe, e o Corém, que é o nosso conselho de enfermagem, ele noticia que nós somos a classe que mais perdeu colegas durante a pandemia. Né? Nós somos a maior força de saúde, nós somos a classe com mais profissionais e a gente foi a classe que mais perdeu. Né? Então, lidar com a perda e num momento de tanta insegurança, porque não se sabia, né? Você estava usando máscara ali no início, você estava colocando toda a paramentação, mas você não sabia se aquilo ali realmente ia dar. Não existia uma medicação, vou lá aplicar essa medicação, a pessoa vai ficar bem, sabe? Então, era um momento de muitas incógnitas, né? Então, até que a gente conseguiu, assim, chegar, até que a vacina veio, né? Para ajudar, para a gente conseguir estabelecer e para que a gente conseguisse respirar. Então, foram ali 2020, 2021, foram 2 anos, assim, extremamente desgastantes. Mas, ao mesmo tempo, assim, foi um desafio que a gente que está aqui hoje, né, que passou por tudo isso, a gente tem certeza de que engrandeceu a gente, profissionalmente e como ser humano, né, porque não tem como as coisas serem diferentes, né, você tem que crescer como profissional, mas a tua parte humana ainda tem que tirar um pouquinho aí de memória junto. Agora eu fico imaginando, né, porque você, igual a Aline falou, você tá no teu ambiente ali da faculdade, né, como acadêmico, e você sair desse ambiente e já do nada estourar uma pandemia e tipo, agora vamos colocar em prática tudo aquilo que você estudou, né? E ainda mais, aquilo que você não estudou, você vai ter que colocar em prática. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu lembro que na época tinha uma procura muito grande por profissional, faltou profissional na área. Né? Foi uma época assim que a gente realmente entendeu a importância de um profissional dessa área. Porque você só consegue entender a importância desse profissional quando você precisa dele, né? Então, eu sei que é importante o profissional de enfermeiro, mas quando eu tenho esse contato de ter que deixar a minha mãe sendo cuidada por um enfermeiro, é que eu vou sentir a importância dele. Né? Então, eu acredito que esse foi o momento em que a sociedade como um todo entendeu a real importância, né? O que é realmente importante nesse curso, porque quando se fala em enfermagem, você pensa o curso de enfermagem. Só que, cara, tem tantas entrelinhas no meio desse curso de enfermagem, né? Tanta coisa que envolve, porque não é você pegar, você cuidar, não é você calcular, você lidar com uma calculadora. Se você erra, você acaba perdendo uma vida. São vidas. Né? São vidas que são perdidas. Não é um cálculo que você vai errar na calculadora e que às vezes vai dar algum problema aí no financeiro de alguma empresa. Você está lidando com vidas. E esse impacto que a pandemia trouxe para a sociedade foi exatamente para entender a importância de vocês profissionais dessa área e a importância de vocês estarem bem psicologicamente para poder atender as pessoas, né? Porque como eu falei, eu acredito que quando você escolhe o curso de enfermagem, você não está escolhendo porque não tem outra opção. Você já sabe o porquê que você quer fazer enfermagem. Sim. Você sabe que você quer cuidar de pessoas. Então, não é uma coisa aleatória que surgiu na tua cabeça. Amanheci querendo fazer enfermagem. Amanheci querendo fazer enfermagem, né? É o cuidado que brota de vocês, de querer cuidar das pessoas. E querendo ou não, igual eu tinha falado antes, envolve todo o sentimento. Vocês não são de ferro, né? Então, eu acredito, assim, que é uma profissão muito bonita. Né? É uma profissão que tem que ser elogiada sempre, né? Eu vivi assim perdas aqui dentro da faculdade, perdas de alunos que perderam os pais, né? Teve um evento de uma aluna que recebeu a notícia que a mãe tinha falecido quando estava em aula, né? Então aquilo foi um choque. Eu estava na sala de aula junto com essa aluna, era uma aula prática, e ela atendeu o telefone e falou, eu perdi minha mãe. E aquilo pra mim, e ela veio e me abraçou, eu falei, cara, eu era a única pessoa que ela tinha ali mais próxima que ela sentiu vontade de abraçar. Eu fico imaginando um enfermeiro,
né, que lida com isso todos os dias, né? Você não lida só com notícia boa, com notícia de que a pessoa melhorou e que pode ir embora para casa. Então, o psicológico de vocês tem que estar super alinhado mesmo. Não é fácil, assim, é um desafio, né? É um desafio, assim, porque entra justamente aquela questão de você coordenar a equipe, coordenar o cuidado, né? Porque sempre vai ser assim, se faltar alguém, o enfermeiro vai estar lá, né? Isso a gente sabe que é. Então, tem que ter, assim, e a gente trabalha muito isso, porque não é só questão emocional, é questão de responsabilidade também, né? A nossa profissão cobra isso. Então, não vou fazer. Não, né? É a nossa função. Claro, muitas vezes a gente faz muita coisa a mais, mas a gente tá ali para isso, né? E a gente busca sempre, né, se aperfeiçoar, saber manejar. Então, realmente são situações que acontecem que até não é sempre que a gente tem a resposta para tudo. Às vezes a gente tem que buscar a resposta todo também. dia é um desafio diferente. Poxa vida, e não existe uma idade específica para fazer o curso de enfermagem, né? Não existe Você idade terminando o ensino específica médio, Para nenhum curso, na para verdade, estudar, né? Estudar não existe mais esse tabu de que tem certa idade, não posso estudar, não posso vir para a faculdade. Isso não existe mais, né? A gente tem muitos colegas que são técnicos de enfermagem e que depois de muitos anos procuram a graduação de enfermagem, né? E assim como a gente tem muitos colegas conhecidos que saem do ensino médio e se tornam enfermeiros. Então, assim, não existe idade para estudar, né? O que a gente precisa ter é vontade, né? E o primeiro ponto é gostar de cuidar de pessoas. Tendo o gostar de cuidar de pessoas já é meio caminho andado, né? Exatamente. Fazer pro próximo aquilo que você gostaria que fizessem pra você. Porque é isso que também mostra a enfermagem. Acolher, ter respeito, sabe? Procurar ter também... A gente procura muito ter o respeito. Hoje, depois da pandemia, querendo ou não, a verdade é essa. A gente se tornou importantes, sabe? Então, a gente tem um respeito maior da população. Porque antes, realmente já... lembrava um pouco do antigamente, do que era o enfermeiro, a equipe de enfermagem só vai lá e faz o brutão. Só que hoje as pessoas veem que não é só assim, né? Então, cara, a enfermagem, eu sou apaixonada, não tenho o que dizer. I love you, enfermagem. Mas é isso, hoje a gente é visto, né? Hoje eu acho que a gente é lembrado, né? A gente é importante, nós somos uma profissão que existe e que faz a diferença, né? Eu sempre brincava antes disso, assim, com algumas pessoas que falavam assim, mas você só aplica vacina. Daí eu falava, tá, mas se não aplica a vacina, o que acontece com o paciente? Né? Porque só aplicar a vacina, você tem que saber qual é a vacina, onde aplica, quanto aplica, né? Então, assim, são coisas, assim, que infelizmente, nós tivemos que passar por esse período, né, de pandemia aí, com muitas perdas, para realmente muitas pessoas entenderem a importância da enfermagem, do enfermeiro, né? E de realmente se ver e investir nessa área, né? Nós estamos aí lutando pelo nosso piso salarial, né? Há tantos anos, ia sair, daí parou de novo, agora tá andando. Então, assim, gente, a gente não tá pedindo, eu falo a gente, assim, como enfermeiro mesmo, assim, não tá sendo pedido um rio de dinheiro. A gente tá pedindo uma valorização. Nós estamos pedindo que todos aqueles aplausos que nós tivemos, eles tenham um reconhecimento também, sabe? Porque também faz parte, né? É um incentivo, né? Você tá lá com um salário bom, né? Isso é importante, né? O ser humano, ele é movido a isso também, a essa relação de custo-benefício. Então, a gente está aí acompanhando todos os desenrolares, né? Tem tudo para dar certo, eu falo isso desde sempre, tem tudo para dar certo, a gente segue acompanhando, torcendo que dê certo. Que é mais um passo de valorização, é mais um momento de dizer por que a enfermagem é importante e por que as pessoas têm que vir para a enfermagem também. E os egressos que estudaram com vocês? Estão atuando? Alguns mudaram de área?
É normal mudar de área? Tipo, eu fiz enfermagem, agora não sei, vou fazer contábeis. Ou realmente segue uma linha de tipo, fiz enfermagem, vou pensar em fazer medicina, talvez. É normal essa troca de profissão ou geralmente assim se segue na linha ali do cuidado mesmo com o humano e tudo mais? Olha, eu assim, maioria maciça das pessoas que eu conheço ficaram na enfermagem, né? Nós temos aqui dos colegas, né? A gente está indo aí 6 turmas já, desde 2013, o curso aqui na Uniguaçu, né? E a gente tem esse contato, nós somos da Uniguaçu, né? E aí a gente percebe que a nossa região, como a gente falou antes, ela é muito rica na saúde. Então, assim, o emprego sempre vai ter, né? Sempre vai ter oportunidade. A gente tem muito colega, muito amigo, muito conhecido empregado. E a gente tem contato até hoje, a maioria deles, porque alguns foram embora da cidade para trabalhar em outras cidades, mas também dentro da área da enfermagem, né? Então, campo tem para todo mundo. Nós temos colegas, inclusive, que foram para a área estética, para a área dos cuidados domiciliares, né? Então, é uma área grande. A gente acompanha em rede social, né? Os mais próximos em grupo de WhatsApp, a gente conversa bastante. Então, mas, assim, tá todo mundo bem batalhando, tá encaminhado, assim, né? E a gente fica muito feliz, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que um colega meu, eu trabalho com muitos colegas meus, né, lá na UPA, eu trabalho com colegas que me acompanharam a graduação inteira, né, e tenho contato com os demais, assim, e eu fico muito feliz, sabe, quando vejo um colega bem estabelecido, feliz com a profissão, realizado com o que faz, e principalmente, né, exercendo com competência. Que eu acho que é isso que é um dos principais pontos que nós temos sempre, né? A excelência em prestar esse cuidado. Augusto, eu perguntei pra você o porquê que você escolheu a enfermagem e por que escolheu a Uniguaçu. Então, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde lá no Rio Grande do Sul, morava lá, né? Eu estava no ensino médio ainda e fui para a Secretaria de Saúde. Me convidaram, fui e foi um amor à primeira vista. Né? Nunca tinha tido contato, meu contato era só com educação mesmo, né? Nunca tinha contato com saúde. E fiquei. Daí chegou, me formei no ensino médio, poxa, precisava escolher. E eu sempre olhava os enfermeiros, né? Sempre via um quezinho a mais. Porque o enfermeiro estava sempre ali. Estava sempre organizando, estava sempre junto, estava sempre animando o pessoal, estava sempre puxando. Eu pensei, eu quero ser enfermeiro. Eu falei, quero ser. E comecei. Aí eu morava no Rio Grande do Sul na época, daí por motivos pessoais tive que vir para o Paraná. E aí conheci a Uniguaçu, virei aluno. E aí assim que me formei comecei a dar aula já para o colégio, né, para o curso técnico e estou aí na graduação agora. Eu gosto muito, assim, sempre falo muito que a gente foi muito feliz aqui, né? Foi. Assim, Aí eu sou privilegiada, né? Eu moro aqui. Eu venho de Medianeira, mas é um pulinho, né? Mas a gente foi muito feliz aqui, sabe? As relações que nós construímos aqui, a gente leva e, assim, passou esse período de pandemia, a gente sempre conversando, sempre trocando ideia e voltar como prof, assim, é muito bacana, assim, tenho que dizer, assim, que é uma sensação incrível, maravilhosa, assim. Se eu pensasse lá quando eu cheguei estar aqui hoje falando isso, não imaginaria, assim, bem sinceramente, não sonhasse assim com esse momento, não. E tô aqui falando, né, e chamando e dizendo assim o quão bom é a nossa área, o quão boa é a Uniguaçu, o quão incrível é. Até mesmo porque a gente não estaria aqui hoje se não tivesse sido bom, se não tivesse sido feito com excelência. Foram até o final, não desistiram. Não. Às vezes encontram uns tem dificuldades, né, assim, Aline? porque a gente sabe que não é fácil. Você trabalhar, você estudar, né? Que nem eu moro com os meus pais, então assim, era um pouco mais fácil, assim, mas a gente sabe que tem pessoas que é mais difícil. Que tem 2, 3 empregos, que tem família, que já é casado, que tem os filhos. Então, a gente entende, a gente é bem companheiro. Durante as aulas, a gente consegue se ajudar bastante. E a faculdade em si, não tenho o que reclamar, porque tem os laboratórios que são incríveis. Eles dão um suporte muito grande para os alunos que precisam, sabe? É uma relação muito próxima, né? Eu acho que isso a gente tem que trazer para que as pessoas saibam
que há uma relação muito próxima de toda a estrutura da Uniguaçu, todo o corpo técnico, administrativo, professores com os alunos, com os acadêmicos, né? Não é aquela divisão, eu sou professor e isso deu. Não, né? A gente passou a graduação inteira, a gente trabalhava de dia e vinha à noite, né? Tem gente que tem 2 empregos, né? E assim, tem que respeitar, né? E se existe essa vontade de estudar, né? Quem somos nós para dizer que não, né? Então a gente está aqui para alimentar sonhos também, para alimentar esperança, para alimentar uma vida melhor, né? E tudo isso faz parte. Então eu acho muito bacana, assim, eu sempre me senti muito em casa, agora eu sigo em casa, acolhido sempre, mas assim, porque realmente a gente fala com propriedade, porque assim, falei que eu e a Aline somos amigos, né? E a gente é amigo desde o início e a gente segue aí. A gente se vê muito pouco, mas a gente tá sempre mandando mensagem, pedindo como tá, porque são relações que realmente só a faculdade é capaz de nos dar. Isso é verdade. Show! Eu acredito que a gente sanou algumas dúvidas, muitas dúvidas, né? Principalmente do público que acaba saindo do ensino médio, né? Acaba tendo essas perguntinhas no ar quando vai se escolher a graduação de enfermagem, né? Então, o pedido, né, para quem vai ingressar numa faculdade de enfermagem ou para quem está com dúvida, Augusto, o que você falaria para as pessoas que têm dúvida? O que procura para poder dar uma estudada? Assim, eu sempre falo que se existe um pouquinho de vontade de ser um profissional de saúde, de ser enfermeiro ou enfermeira, é porque em algum momento alguma coisa chamou a atenção, né? Então, isso é o crucial. Se existe um pouquinho de vontade, se existe esse desejo, arrisca, né? E a gente está aqui também, né? Vem aqui, faz uma visita, conversa com a gente, chama nas redes sociais, a gente responde, tem muita gente que conversa, vou começar, vou fazer, vamos lá, né? Porque assim, é muito bom, é muito bacana. E assim, 5 anos eles passam, né? Você estudando ou não. Então vamos estudar, né? Vamos fazer uma graduação, vem pra cá, né? A gente tá aí sempre de braços abertos para receber todo mundo e principalmente se tiver alguma dúvida, conversa. Sempre bom conversar com um enfermeiro ou com uma enfermeira que a gente conhece, né? No bairro da nossa casa tem um enfermeiro lá numa unidade de saúde, né? Então assim, é fácil acessar. Então conversa, né? O enfermeiro sempre vai te dar uma visão, sempre vai te dar uma resposta. E acho que é a partir disso que a gente consegue construir muitas histórias bacanas. Aline, qual palavra que você definiria o curso? Uma só. Graças a Deus, pra mim foi mais fácil. Ai, Deus. Acho que de tudo que eu já vivi, aprendi, enfermagem é amor. Amor é a palavra que define tudo, pra né? mim é amor. Que bacana. Eu acho que é isso também. Eu acho que é o amor e o cuidado, né? Se fossem 2 palavras. Se fossem 3. É difícil. Então é isso, gente. A gente encerra aqui o nosso Pode Mais. Gostaria de pedir para você que está assistindo, curtir as nossas redes sociais, seguir lá no Instagram. Se curtiu, manda para o colega que quer fazer enfermagem. Vale muito a pena lembrar vocês que a instituição ela tem um crédito próprio que também é voltado para a graduação de enfermagem. Então, se você tem o sonho de ser um enfermeiro ou uma enfermeira, a instituição tem esse crédito próprio que você pode pagar 50% da graduação enquanto você cursa e os outros 50% pode pagar depois, tá? Então tem essa facilidade, tem essa flexibilidade de pagamento, assim como também tem sim os melhores profissionais aqui. Gostaria de pedir para você dar uma olhadinha, né, no nosso quadro de profissionais lá no nosso Instagram e também chegar aqui, né, com a gente. Vem aqui sentir o calor humano. E assim, nada melhor do que vir até a instituição. Importante falar do Instagram, agora na saidinha. A gente tem o Instagram do curso de enfermagem, tá? Então, assim, tiver alguma dúvida, quer conversar com algum de nós, manda uma mensagem lá, a gente responde, quiser vir aqui conhecer, a gente marca. Então, assim, realmente vale a pena. Vale a pena. Conheça os laboratórios da instituição também, né? Nós temos o laboratório de anatomia, que tem a peça anatômica, né? Um pouco. E o outro laboratório de que enfermagem.
a gente tem um laboratório específico para as nossas práticas. Então, todos os materiais, os insumos e os procedimentos que a gente vai fazer, né, antes da gente ir para a nossa prática com humanos, a gente faz ali no laboratório para passar a técnica certinho e depois a gente vai para a prática mesmo. É isso então, muito obrigada, Augusto, Obrigado. muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Tá, eu quero agradecer vocês também que ficaram com a gente e compartilhem, curtem e comentem.